Alô, amigos do Arreda Pra Cá, aquele abraço, muito obrigado pela audiência. Ricardo Ribeiro e eu estamos aqui para mais um programa. Tudo bem, Rick? Em clima de Copa, né, PC? Tudo bem? Clima Bom, de Copa do Mundo. clima de Copa do Mundo e a gente discutindo assuntos importantes da cidade, até porque a cidade não para na Copa do Mundo. É, não para. O pessoal costuma parar, né? Mas a É, cidade, assim, a vida da cidade continua, as suas demandas, soluções e problemas, né? Isso é todo dia, né? A vida é assim mesmo. é isso aí. E a gente está recebendo hoje aqui convidados para discutir um pouco da dinâmica de Juiz de Fora sob o ponto de vista importante da região central da cidade. A gente vai já já anunciar os convidados. Quero primeiro agradecer aqui os nossos parceiros de sempre, né, o Sindicomércio, que está conosco aqui, a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, também ao Sinteac. Estamos hoje com um novo parceiro a partir desse episódio aqui. Exatamente. Você está vendo agora alguns produtos sobre a nossa mesa aqui, né? São os Condimentos Portuense, que é uma empresa de Juiz de Fora, tem lá a sua fabricação no Distrito Industrial, tem também a sua distribuição na Rua Bernardo Mascarenhas, no bairro Fábrica. Quero agradecer aqui a Flávia pela confiança no nosso projeto e aproveitando para lembrar que no dia 19 agora, que é o segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo, inclusive, tem a comemoração dos 100 anos do Centro Industrial de Juiz de Fora, evento que vai acontecer na Estação São Pedro a partir de 7 da noite. E a Flávia, que é a nossa parceira aqui junto com a Portuense, é a presidente Presidente do do Centro CDI. Industrial. Exatamente. E os nossos convidados de hoje, a gente vai falar aqui sobre o trabalho de reciclagem no centro da cidade, os galpões, o lixo zero, revitalização da área central da cidade. E para isso a gente está recebendo a secretária Cidinha Lousada, a secretária de Desenvolvimento Urbano com participação popular, a Franciane Pavão, que é diretora-geral do Denlurb, e o Jefferson Santos, que é um representante aqui dos comerciantes, é do CONCEP, lá do Conselho de Segurança, enfim, vai falar aqui pelo segmento que vive essa realidade mais próxima, né, PC? A gente já chegou a falar sobre esse assunto numa conversa até mesmo com a Cidinha Lousada da outra vez, quando ela anunciou, inclusive, medidas que a prefeitura tomaria de fazer modificações em alguns pontos de recolhimento de reciclagem, para evitar exatamente uma demanda que a Câmara chegou a discutir, que era o excesso de problemas ali naquela área central da cidade. Mas houve uma repercussão que a gente nem todo mundo esperava, né, Ricardo? Essa discussão foi para a Câmara, teve uma audiência pública. Lei Municipal número 15.275, prevê a retirada organizada dos galpões de reciclagem em pontos de resíduos do centro e dos centros comerciais. Aí a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei número 23/2026, de autoria dos vereadores Tiago Bonecão e outros vereadores, como Negro Bússola, que anula essa regra. Então a gente vai falar como é que vai ficar essa questão, o que a prefeitura pode fazer, como é que vai ter um redirecionamento. Então, Nós primeiro, chegamos, inclusive, a fazer contato com o vereador Tiago Bonecão para isso é que ele importante também lembrar. apresentasse o ponto de vista dele, a razão dessa emenda que foi apresentada. Muito bem lembrado, PC. A gente convidou, inclusive, o vereador para participar, mas ele alegou motivo de agenda para não comparecer. Sim. Vamos lá, então. Vamos lá. Quero agradecer inicialmente aos nossos três convidados, essa abertura longa, mas necessária. E começar com a secretária Cidinha, que conversou inclusive com a gente no podcast anterior sobre esse projeto e adiantou lá naquela época Deu sobre um isso. spoiler naquela ocasião. É, bom, diante de tudo que está acontecendo, como é que vocês vão trabalhar, ou vocês vão deixar de lado essa questão e trabalhar outros pontos? Como é que fica a partir de agora com esse impasse, secretária? Primeiro, é um prazer estar aqui de novo nesse podcast. Quero agradecer ao PC, a você, Ricardo, ao Jefferson, sempre também muito atuante, o trabalho dele, né, nessa área também central com a gente, desde a pandemia, né, a nossa companheira Franca, diretora do DENURB. Só para os nossos ouvintes, né, telespectadores Sim. também, compreender primeiro o seguinte. Primeiro, a gente tem que entender que a coleta seletiva, que esse projeto de lei que foi para a Câmara, que é da coleta seletiva, ele faz os galpões faz parte de uma cadeia. Ele faz parte de uma cadeia de todo esse processo. Ele não é o galpão em si. O galpão é um item dentro dele. Então,
Quando a gente manda esse projeto para a Câmara, e aí, de repente, há um veto, né, que a gente, no artigo 1º, ele tira, por exemplo, a parte resíduos sólidos, já ficou uma coisa estranha. Como é que você pode ter uma coleta seletiva e onde vão os resíduos sólidos? E a outra, que é o artigo 9º, que falava dos galpões do perímetro central. E aí, qual que é a questão e qual que é a dúvida que as pessoas têm e também a confusão que se faz? Quando se fala em reciclagem, eles querem dizer que os galpões são de catadores. A primeira coisa que nós temos que esclarecer são duas coisas. Uma coisa é o trabalhador, é o catador. Outra coisa são os galpões que tem CNPJ, é empresa. É a empresa que compra o reciclado do reciclador, que é o autônomo, que é a pessoa que anda com o carrinho, que vai lá e leva para eles, ou outras pessoas que também levam esse material nesses galpões, tá? Então, são coisas diferentes. Então, a defesa, né, de que nós queremos manter esses galpões no centro, para manter como se fossem os catadores, ela nem faz sentido, ela não existe sentido sobre esse assunto. Por quê? O catador, ele leva até essa reciclagem, mas se a pessoa que é dona do galpão, ela pode comprar onde ela quiser. E hoje a grande demanda está onde? No distrito até industrial, onde está as compras, onde você tem a Paraibuna, você tem os grandes compradores, inclusive está lá, porque esses vendem para os maiores. E o que acontece? Hoje, depois a Fran vai falar melhor, nós temos as nossas associações são organizadas. Então, por ela ser organizada, a coleta seletiva nossa hoje, ela é levada diretamente no galpão para que os nossos catadores recebam lá. Porque a ideia nossa é que a gente não quer pessoas com carrinho andando na rua. A gente não quer as pessoas catando. A gente está arrumando condições para elas dignas, que elas possam estar trabalhando dentro desses galpões, e a reciclagem nesse contexto todo, ela leva até para eles esse trabalho. Só pegando esse ponto aí, porque a pessoa ela puxa o seu carrinho do São Mateus para chegar no centro da cidade. Sem o carrinho, como é que ela faria? Bom, primeira coisa é a seguinte, ela teria pontos. Aí essas pessoas geralmente, é muito difícil você achar alguém que te vende lá para vir comprar no centro da cidade. Você vai ter para aquela região ali, tem alguém que compra. Você sempre tem alguém que faz essa compra. As compras mais centralizadas, ela está exatamente naquele triângulo ali, bem do centro, aonde a gente vai fazer a revitalização do centro histórico. E aí eu quero dizer o seguinte, a coleta seletiva, e eu quero entrar dentro disso, a coleta seletiva, ela é muito importante para a requalificação de centro. Porque senão nós vamos ter dois centros. Um centro que vai estar todo arrumado, da Batista para baixo. Que vai estar arrumado. E você vai ter um centro que vai estar totalmente desguarnecido para baixo. Aqui depois, da Batista para baixo, quando ele encontra depois aqui na Praça da Estação e na Praça Tarcísio Delgado também. Então, essa falta, esse descontrole, você vai ter uma imigração de pessoas ali, não vai ter harmonia com isso, não tem harmonia. O centro, para ter harmonia, esse centro que nós estamos pensando em construir, ele precisa que a coleta seletiva, ela abranja toda essa cadeia. Então, por exemplo, quando você tira quando esses galpões eles permanecem, vai permanecer as pessoas que hoje utilizam, inclusive, dos galpões. Quem são hoje as pessoas que mais utilizam dos galpões? O que eu vou falar aqui, as pessoas estão cansadas de ver. Passa, por exemplo, na rua Hipólito Caron. Você vai passar lá de noite, já começa os carrinhos amontoando ali. Quando chega de manhã cedo, as pessoas vão para vender. E aí começa, você começa a pegar, eles compram só aquilo que necessita, aquilo que não tem volta no carrinho, muitas vezes joga no Rio Paraibuna. Ou então começa toda a bagunça pelo centro da cidade. Né? Então, você não tem essa organização. Depois a Fran vai falar isso. E depois, quem que vem para limpar? O DENLUB.
Aí depois que vem quem? A guarda, porque é chamada porque tem confusão, aí vem a guarda. Então você acaba atraindo para o centro da cidade uma desorganização por causa da vulnerabilidade social que nós temos, que ela cria uma vulnerabilidade social. E quando você cria essa vulnerabilidade social, nós não estamos dando nem chance a esse catador de ser integrado dentro dos projetos que nós temos, que das associações, ou mesmo dele ser um catador autônomo, né, que é a ideia da gente ter o agente ambiental, mas não a ideia do catador, porque você tem o cara que faz o corre. A gente fala o catador que faz o corre à noite, é o cara que vai pegar latinha, é o cara que vai pegar isso. Essa pessoa está desguarnecida. Ela precisa ter um lugar que a gente pensa no centro da cidade, um galpão, que é, juntamente com as associações, que ela vai chegar nesse lugar, ela vai poder pôr o carrinho dela lá, ela vai poder deixar o material dela lá, ela vai, juntamente com as associações, ela vai ser recebida, ela vai ter segurança até para poder dormir nesse local, para ficar lá, e não desguarnecida hoje do jeito que está. Então, E as essa seria a minha associações... pergunta, Cidinha. Migrando esses galpões para outro lugar, você não estaria migrando o problema para outro lugar? Não. Porque é o É isso que eu queria seguinte, que você explicasse, porque esse centro de recolhimento que não é o galpão, como funciona isso? é o seguinte, hoje nós temos já um galpão aqui de baixo, perto da Obras, que é um galpão que é da Ascajuf. Tá? É um grande galpão que tem ali, que faz parte da nossa associação. E nós temos lugar que a gente, aí tem um acordo que nós podemos fazer através da SAS, da gente alugar um galpão juntamente com eles, e aí um trabalho conjunto da prefeitura, do DENUB, você faz esse galpão para receber essas pessoas à noite, um trabalho social junto com eles. Então, ao invés deles ficarem esperando abrir todos esses galpões, você vai trabalhar com eles. E aí você vai trabalhar com dignidade, porque a ideia é que eles vão ter o crachá, você vai saber quem eles são, eles vão fazer parte do nosso trabalho de organização social e tudo. Então, você vai saber quem são as pessoas, como nós sabemos hoje quem são os catadores das associações. Eles têm hoje o CRAS, eles têm hoje acompanhamento médico, eles têm vacinação, todos têm AVCB, que é uma coisa difícil que você tem, porque, por exemplo, você está no centro da cidade, hoje o espaço que nós temos ali, hoje se pegar fogo, igual pegou no galpão, eu acho que foi em Nova Era Santa Cruz, você tem um material muito difícil. Aqui no centro da cidade, se pegar fogo, você alastra fogo por ali, é muito complicado. E você tem outra questão também da vigilância sanitária, porque você tem na época de chuva, o que acontece? Você tem os bichos peçonhentos, então você tem barata, você tem rato, você tem tudo. Então, o centro da cidade hoje, do jeito que ele está, e o jeito que a gente pensa que ele precisa ser feito, ele tem que ser requalificado de uma forma. Nós não somos contra o galpão. Nós não somos contra o galpão. Nós somos contra a forma como que ele é hoje. Ele não tem um espaço, por exemplo, lá dentro, que ele tem lá uma caçamba, que ele tem um lugar para o carrinho, que ele pode, a pessoa chegar lá, pegar o restaurante que tenha lá, ele vai colocar dentro da coisa e depois ele vai levar. Não, hoje ele sai totalmente desguarnecido. Então, Cidinha, antes da Fran falar sobre os detalhes de como o trabalho dela vai desenvolver, eu queria ouvir o Jefferson, porque ele faz representação também da comunidade no centro da cidade. Como vocês estão acompanhando essa discussão, Jefferson? Hoje na situação, boa noite para todos. Hoje a situação é a seguinte: o centro da cidade está tendo esse problema. Porque o catador hoje, ele fica, né, o dia inteiro na rua, com aquele se arrastando no saco. Como ele tem facilidade em vender o reciclado dele muito perto, ele não se organiza no horário. Ele fica o dia inteiro fazendo coleta. Então isso, agora no horário, por exemplo, à noite, os contêineres foram colocados, né? Então ele faz, como a Cidinha falou, ele faz a coleta do lixo, muitas vezes entra dentro do container, bagunça tudo, foi o que inclusive eu ia filmar agora, que aconteceu no exato minuto, um pouco antes de eu vir para cá, e deixa toda a rua suja, e o pessoal da Delurb tem que ficar limpando, entendeu? Ali aquela bagunça que eles fazem para catar o reciclado, entendeu? Então assim, na minha concepção, eu acho que precisa realmente de haver, além de todas essas coisas que a Cidinha colocou, né, uma conscientização, né, uma campanha, porque os próprios comerciantes também não estão fazendo separação de lixo, apesar da Delurb ter colocado 2 containers de diferentes materiais, o pessoal não colabora, entendeu? Eles acabam misturando e aí dificulta mais o trabalho ainda.
Então, assim, eu vi algumas cidades, né? Eu li e vi algumas cidades que fizeram, aí a minha pergunta vai para a Cidinha, se haveria possibilidade de não ter empresa privada comprando reciclado. Se esse reciclado poderia ser todo da prefeitura, por exemplo, um galpão da prefeitura único em algum lugar, e todos esses catadores fossem nesse local deixar os seus resíduos e vender os seus recicláveis na prefeitura. E lá na prefeitura, neste galpão, seria só uma ideia, tá? Assim, que eu vi em outras cidades, como Palmeirete, por exemplo, né, que fez isso. E lá nesse galpão, lá ser feita a separação, né, o próprio valor que é apurado com essa reciclagem de produtos é convertido para a prefeitura, que dá benefício para esses catadores. Então o comércio está realmente ainda sofrendo muito, apesar de ter melhorado demais. A Cidinha sabe da época que nós tivemos uma dificuldade que antes não tinha nem container, né? Os lixos eram deixados nos postes, aí tinha rato, tinha barata, e aí assim, na época eu esqueci como é que chama o nome daquela mocinha que era na época que fez os containers, que era Ana Luísa? do Delube, não, antes dela. Gisele? Gisele. E a Gisele nos ajudou na época com a campanha, Cidinha ajudou com essa campanha, e nós conseguimos melhorar em muito, né, a qualidade dessa situação que era deixar os lixos nos sacos plásticos. Mas ainda há muito que ser feito, né? Eu acho que uma campanha de educacional também, não só para os catadores, como para os moradores do centro da cidade, para os comerciantes da cidade, precisa ser feito, né? Então é isso, eu acho que a gente deve sentar mesmo, ter um tripartite entre o privado, né, a prefeitura e o pessoal do catador, para que a gente consiga conciliar e achar uma solução que seja benéfica para todo mundo. No caso do Denlurb, de que maneira que vocês podem atuar para tentar não apagar só o incêndio, mas tentar evitar que esse incêndio aconteça, né? Porque vocês vão lá só quando a bagunça está feita, né? Mas e evitar que essa bagunça seja feita? O que pode ser feito? Então, hoje a gente tem feito muita conversa, inclusive até com comerciantes, que o Jefferson está citando aqui, que o dia inteiro eles ficam no centro da cidade pegando, e a gente tinha alguns lojistas que, por exemplo, a coleta noturna, ela acontece a partir das 18 horas. Então, existe uma regra que você pode colocar o seu resíduo a partir das 16 horas, 2 horas antes. Mas muitos comerciantes já começavam a entregar esses resíduos o dia inteiro. Então, o que acontece? Muitas bags no meio da rua, porque eles têm a facilidade de encher a bag, vai ali, vem de volta, vai ali, vem de volta. E aquilo que não serve como reciclável, que ele não consegue vender, vira rejeito. E esse rejeito fica onde? Na rua. Então, assim, hoje a gente tem equipes no Denlurb só para isso, para fazer esse tipo de limpeza. Então, assim, a gente poderia estar destinando essas equipes para outras coisas. Por exemplo, os nossos coletores de lixo, que antigamente só coletavam um saco de lixo, hoje eles fazem a limpeza. O nosso caminhão de lixo hoje, ele sai com uma vassoura e uma pá, porque a maioria dos sacos de lixo estão rasgados. Nós fizemos também, assim, como uma tentativa, como o projeto piloto a Rua São João. Ela foi o projeto piloto do Lixo Zero. Foi uma iniciativa, né, de reuniões lá, né, Cidinha, com a Sedup, com o Denlurb e a associação, que eles vieram conversar, porque eles tinham sempre esse problema, que a rua ficava com muitas bags espalhadas ali. E a gente fez a conversa com eles toparam. Hoje a gente entra até com... A gente tem galpão... a gente tem containers com cores diferentes, né? A gente tem o verde, que é para material reciclável, e o laranja, que é para o resíduo orgânico. Então, assim, a gente entra com container mais tarde, que antes a gente entrava às 4, agora a gente está entrando um pouquinho mais tarde, e aí tem ali separado, até para não ter esse problema de às vezes, o próprio catador, ele ter que abrir o reciclável que está dentro do container e colocar no chão para procurar o reciclável. Então, ele já sabe onde está o reciclável. Porque realmente é uma bagunça no centro da cidade, né? E a gente convive com isso diariamente, é como enxugar gelo. Porque não é só no horário da coleta do lixo. Como fica ali o dia inteiro, o dia inteiro a gente fica enxugando gelo ali. É fácil de constatar isso. Na Rua Alfred, aquele ponto onde é o Banco do Brasil, é um ponto que qualquer hora que você for, você vai ver naquela cantinha lá do Banco do Brasil um monte de bag cheio de coisa. Porque falta essa organização, entendeu? Falta, talvez, um pouco mais de rigor em relação a esse tipo de coisa. Assim, eu sempre falo com a Cidinha, não estou aqui passando para ninguém, é muito difícil julgar
sobre a responsabilidade da prefeitura todo esse problema, porque isso também é um problema, entendeu? Dos comerciantes e dos moradores locais. Cabe também aos moradores e cabe aos comerciantes fazerem o seu papel também, juntamente com a prefeitura. A gente não pode julgar só na prefeitura. Se você está vendo um lojista julgando, por exemplo, um restaurante, julgando ali o lixo no horário fora do horário, a obrigação, isso aconteceu há 2 dias atrás, a obrigação é de quê? De nós que estamos ali fiscalizarmos e lá chamar atenção, né? Falar, olha, você não pode fazer isso. E qual foi o argumento que esse cidadão usou? Ah, porque eu tive que fechar o restaurante mais cedo, vou deixar aqui. Deixou um monte de comida, entendeu? Imediatamente, a nossa associação da Rua São João é uma associação bastante unida, você já sabe disso, todo mundo que conhece, e a gente tem procurado fazer o melhor trabalho possível. Só que realmente não é fácil, né? Você não consegue ter 100% de êxito em tudo. Mas nós temos as pessoas conscientizadas que precisamos fiscalizar. Precisamos. Eu, antes de vir para cá, né, eu tenho que dar uns exemplos assim. Uma determinada loja de sapato pegou um monte de caixas, umas 30 caixas, jogou tudo do lado dos containers. Eu falei, olha, você não pode. Eu fui lá e chamei atenção. Eu falei, você não pode fazer isso. Olha o que você está fazendo, você está funcionando. Você tem que fazer um descarte consciente. Você não pode descartar. Por que você não guarda uma parte desse descarte para descartar no dia seguinte? No outro dia seguinte, você não precisa descartar essa caixa, que é uma coisa orgânica, de uma vez só, porque o container não tem essa capacidade. O container tem a capacidade limitada. Então, assim, repito, bato nessa tecla. Precisa realmente de ter uma campanha de conscientização, né? A gente precisa ter uma campanha. Sim, mas aí a gente volta na pergunta que lá atrás, que eu até fiz a secretária, porque há um impasse aí. Foi feita audiência pública, se discutiu, a Câmara está batendo o pé com os vereadores, ou parte artigos, deles, né, nos artigos aí que estão sendo vetados. Qual vai ser o posicionamento do Executivo? Vetar, derrubar, se vem maioria para derrubar o veto, né? Se não tiver, a Câmara promulga aprovar o projeto com o veto desse feito pela Câmara, nesses 2 pontos principais. O projeto que foi feito, ele é um projeto muito simples que foi feito. Ela só fez um projeto supressivo. Suprimiu e pronto. Uma emenda supressiva, para tirar. Emenda supressiva, só retirou Sim. parte da lei. Então, a lei é como se a gente estivesse andando de bengala, para a gente poder fazer uma regulamentação dessa lei, tá? Dá para fazer? Dá para fazer. Nós estamos estudando como fazer essa regulamentação também. Porque o que a gente não pode, o que nós temos que entender, e eu quero deixar muito claro para vocês, nós não estamos falando só de galpões. Nós estamos falando de coleta seletiva lixo zero da cidade. Nós estamos falando de resiliência urbana. Nós estamos falando de um período que nós viemos de uma calamidade. Nós estamos falando de lixo que vão para os bueiros. Nós estamos falando de toda uma mudança de mentalidade que a gente precisa ter, comportamental. Eu fiz um trabalho juntamente com os comerciantes da São João, bem avançado. Fiz também com o pessoal da Praça da Estação. Né, com quase todos eles lá. E aí, o que nós conversamos? Olha, você entrega material para alguém? Entregamos. Então, nós vamos pedir vocês, não façam mais isto. Lá nós chegamos a conversar com eles todos. Não entrega mais. Vocês vão entregar, você vai entregar para o lixo, para o caminhão, porque o nosso caminhão, porque ele vai levar e vai chegar no destino certo para essa reciclagem. Então, quando nós explicamos para eles o que se tratava, nós mudamos um pouco bem a realidade ali da Praça da Estação. Então, por exemplo, hoje lá eles estão adotando cada árvore. O próprio comerciante está lá pondo plaquinha deles, está lá, estão plantando. Eles estão trabalhando junto com a gente. Então, isso que o Gerson falou, igual lá na São João, nós estamos trabalhando. Então, é muito importante a conscientização do próprio comerciante, do morador, ele vai chegando aos poucos também. Porque nos moradores tem uma diferenciação que acontece nos condomínios, que é muito diferente, e ele acontece também, ele é uma forma menos prejudicial em algumas coisas. Por quê? Por exemplo, tem muito condomínio comercial
que as próprias pessoas que tem lá, elas reciclam dentro do próprio condomínio. Eles mesmo pegam e já tem os seus recicladores próprios que já levam, né, no prédio, alguma coisa. Então, isso é um projeto que a gente tem para frente. Por exemplo, você pode ter selo verde para esses lugares. Não necessariamente vai dentro da coleta. Ele já tem uma forma que vai, coleta lá e leva. Não faz bagunça. Ele não faz bagunça, ele vai colocar só o lixo que ele tem ali. Qual que é o problema? No que ele coloca o lixo, e a pessoa não sabe que é lixo, aí começa a rasgar Isso. o saco, que já não tem mais essa coleta, que essa coleta foi feita dentro lá, para procurar alguma coisa para poder, então, vender. E aí não tem mais nada para ir para vender, então começa a sair todos esse lixo. Você começa a ver latinha, você começa a ver comida espalhada, você começa a ver essa sujeira e você traz isso aí. Se bate uma chuva numa hora dessa, isso vai tudo para Boca de Lobo. Então você começa aquele trabalho. E você hoje tem a população em situação de rua, né, que as pessoas, elas inclusive há um grande entendimento que é quase que fosse a mesma coisa. E não é a mesma coisa. A população em situação de rua nem sempre é o catador. Ele não é sempre o catador, tá certo? Há vários tipos de situações que você tem, mas ajunta todo mundo, acaba que você ajunta. E o que acontece com a gente? Toda hora a gente recebe a pessoa assim, dá por favor para você vir tirar essa pessoa daqui? Pode vir tirar a pessoa daqui? Como que nós vamos fazer? Por exemplo, qual é a atitude que a prefeitura tem que fazer? Ela tem que trabalhar em duas ações. Uma nós já estamos trabalhando. Uma a gente trabalha com as pessoas, com o ser humano, no sentido, hoje nós estamos conversando sobre a questão da saúde mental, do transtorno mental que tem as pessoas por causa das drogas, da bebida alcoólica, que é muito difícil. Nós estamos trabalhando conjuntamente com outras coisas para a gente poder trabalhar. E hoje a gente está vendo elas querendo ir para o tratamento, a gente tem conversado sobre isso, né? E tem as outras pessoas que estão ali, que elas utilizam do vício. O vício dela é imediato, pela venda do material reciclado. Mas aí deixa eu te fazer uma provocação. A discussão desse projeto não teria sido oportuna no período pré-eleitoral? Ou você acha que não é político, não passou a ser política essa discussão? Eu acho que esse projeto, aliás, a gente já discute isso tanto tempo, o Jefferson testemunha disso, desde a pandemia. Verdade. Desde a pandemia a gente já discute esse assunto. Só que a gente não tinha deparado depois da pandemia as coisas aumentaram demais, as pessoas vieram. Só que a gente estava um dia fazendo você tem que mapear. Quando você começa a mapear da onde está acontecendo as coisas, o que nós deparamos? Nós deparamos que o maior fluxo de pessoas que estava em situação de rua e que você tinha esse problema estava exatamente nesse triângulo onde você tem os galpões. Isso foi um estudo que nós fizemos. Cidinha, é importante ressaltar também que nós não somos contra os catadores de papel, não, até porque eles são agentes ambientais. Inclusive, nós, o ano passado, submetemos à Câmara o projeto Lixo Zero, né? Então, eles são fundamentais para esse processo. Inclusive, a Cidinha faz um trabalho desde 2021 com associações de catadores de papel. Regulamentando. Então, assim, nós temos 100% de coleta seletiva em Juiz de Fora e todo o material que a gente recolhe através do Denlurb na coleta seletiva, ela é destinada para as associações de catadores. Então, a gente leva nos nossos caminhões dentro da associação. O Jefferson falou uma coisa, ele falou uma coisa que é interessante. Olha bem, como é que essas associações, elas têm as famílias que trabalham lá, que são dos catadores. São os catadores. Ao invés deles virem para a rua catar, a gente arrumou para eles, então a gente leva nos galpões. Então tem Benfica, tem lá tem até aqui mesmo, perto ali do Corpo de Bombeiro, tem as Cajuf aqui no Poço Rico. Então você tem essas organizações, né? Então eles trazem isso. Duas coisas. Como é que chama? Primeiro, a organização, nós organizamos aí eles legalmente. Então hoje eles podem dar nota para poder vender o resíduo deles. Tá? Hoje eles dão nota, eles vão lá, eles recolhem tudo que tem e vendem lá, eles vão vender e dão a nota. Eles têm que prestar conta, tem tudo isso. Tudo que a gente faz na prefeitura, que a gente de sucata, que a gente tem, tudo que a gente faz é tudo feito e a gente faz. Que a gente não pode vender, é vendido e isso é dividido para 5 associações. Tudo com isso. Por exemplo, tem um baile.
tem uma festa na cidade. A gente conversa com o evento, com o produtor, tá? Aí o produtor vem e fala assim, você pode acolher a Associação dos Catadores? Aí reorganiza sobre eles. Eles vão para esse baile, para esse evento, eles começam a fazer, eles catam lá, eles fazem a reciclagem lá dentro, eles pegam e traz para eles. Tudo organizado. A coleta que é feita nas praças, ela é semanalmente, cada vez uma associação. Então, ela vai se organizando com as associações, tá? Então, esses estão organizados. Então, eles têm o dinheiro para a família deles, eles têm cesta básica, eles têm direito de almoçar no restaurante popular quando eles estão por aqui. Então, eles sabem, a gente arruma material escolar para as crianças deles. Então, são pessoas que têm uma visibilidade para nós e eles sabem onde recorrer, que a gente está lá para poder ajudar. O que a gente quer? Que os catadores autônomos, eu não estou falando de galpão. Galpão é comerciante, ele é também um comerciante. Então, uma coisa é comerciante, outra coisa é o catador. O catador, o que nós queremos para ele? Nós queremos trazer ele de uma forma que ele tenha dignidade, que ele seja cadastrado como autônomo, que ele quer ser autônomo, ele não precisa estar associado. Mas que ele venha ser cadastrado pelo DENUR, para ele ter direito também que os outros têm. Tá certo? Até para ele poder ter esse lugar para descansar, um lugar para ele poder ir, até associar, se for o caso também. Mas uma das preocupações dos vereadores, pelo que eu entendi, é com esses autônomos, tirando esses galpões do centro da cidade e migrando-os para outra região da cidade. Tem definição de para onde eles vão? Porque eles temem que são empresas, algumas delas já com muito tempo de trabalho aqui no centro da cidade, que ela sofra algum tipo de perda econômica. Aí, olha, isso é um risco. Isso é um risco. Isso é um risco do negócio. Né? Aí nós começamos a falar realmente de comércio, Mas e é não a de falta catador. de estrutura para Então, nós começamos a falar agora de negócio e não de catador, que é aí que eu quero chegar. Exatamente, estou falando dos autônomos. Autônomo não, eles Não, são desses depósitos aí. Os depósitos são autônomos, eles têm CNPJ, Sim. eles têm funcionários. Então, a preocupação também passa por isso, de levar desemprego se eles saírem dessa área aqui e não conseguirem se articular em outra Mas gerar região. desemprego de quem? Não, Dos não, catadores não vai não, ter. não, Não, dos catadores não, mas mas desses trabalhadores Das pessoas que trabalham trabalham com dentro eles. dos galpões. Eles vão continuar comprando. Só eles podem, por exemplo, hoje, uma das grandes empresas de reciclagem, ela é perto da minha casa, fica perto do Milho Branco. Ele está lá. Eles estão lá, eles compram lá, as pessoas compram lá. Então, você tem na Zona Norte hoje, mas tem galpões. O grande problema é que o centro da cidade não tem galpões que comportem essa atividade. A questão não é o galpão. Galpões, Eles são muitos pequenos. Eles não comportam isso. Então, quer dizer, você imagina só, um catador, aí eu vou falar agora do catador. Ele trabalha 5, 6 anos para uma pessoa. Ele não tem carteira assinada. Ele não tem, se ele ficar doente, ele não tem dinheiro para comer. Ele vai ficar em casa, ele não tem nada. Porque ele é uma mão de obra, barata que faz esse serviço de catar e levar até lá para outra pessoa. Outra pessoa, ele tem 2, 3 pessoas contratadas, mas ele tem várias pessoas que trabalham para ele pela rua fora que não tem direito trabalhista nenhum. Essa pessoa, se amanhã ficou doente, está desguarnecida. Ele vai virar uma população de rua. Como muitos ficam na rua. Essa é a questão, que nós temos muitos deles hoje que estão na rua. A ideia não é que eles não vão migrar para outro lugar. Porque quando se trata do comércio, por que você que acha que a Paraibuna, todas as grandes foram para aquele lugar grande para fazer as compras? Pelo contrário, você vai levar essas compras para esse lugar. Eles vão ter, todo mundo que vai vender para eles vai levar até lá. Não há problema de venda. Nunca passou alguma ideia de projeto, por exemplo, da prefeitura ser a recicladora? Ela não pode. A prefeitura não pode, ela não tem esse poder. E a gente não quer fazer esse serviço. E a própria prefeitura comercializar não, quem comercializa é o seguinte, a ideia é o galpão, que eu estou falando do galpão, é a gente ser nós, o galpão, prefeitura e assistência social, juntamente com o galpão, juntamente com os catadores. Esse catador autônomo, ele vende neste galpão da prefeitura, da prefeitura, da associação. Da associação, que vai fazer para ele um preço muito melhor também, porque ele vai fazer um preço, ele vai fazer um preço melhor, e nós vamos estar fortalecendo a associação, que vai ter um número maior também desse reciclagem, para poder vender até
até para esse, ela vai poder vender até para esse cara hoje que está no galpão. Então, E você não tinha custa nada dessa pessoa, por exemplo, está com esse galpão, Mas só pra ele quem- pode vir buscar dentro desse galpão organizado, ele pode vir cá comprar dessas pessoas que estão organizadas, ele pode comprar dele também. Então, mas só para quem está acompanhando poder entender o raciocínio. A reciclagem do centro da cidade. Vamos imaginar que esse projeto avance. A reciclagem do centro da cidade, ela passa a ser depositada onde? A reciclagem, ela passa, é o caminhão. Ele vai fazer todo o trabalho que ela é feito. Hoje, a ideia, aí a Fran tem que explicar, a Fran vai explicar melhor. Hoje, o lixo gelo, que é uma lei, ele faz os várias etapas. Você tem os grandes, vai ter os grandes geradores, vai começar a cobrar também. Você tem grandes geradores também. Então, você tem grande supermercado que é gerador. Então, você vai começar a trabalhar com os grandes geradores. Então, a lei fala do prazo de 1 ano. Aí a Fran vai falar melhor do que eu sobre isso. Então, Para a criação de um novo imposto, é isso? não foi posto, não. Ele já é da lei. A lei já permite não, isso. a lei Ela já foi já Já sancionada, foi né? A Lei sancionada. 15.100 do Programa Lixo Zero. Aham. E aí ela explicar foi melhor. feita de forma gradual. Ó. No primeiro ano da lei, as pessoas tinham 1 ano para se adequar, que eram os grandes geradores, os prédios públicos, e aí eles têm que começar a comprovar para a gente a destinação correta do resíduo. E a separação é assim, orgânicos do que é reciclável. Ela é separada em 2 etapas. E aí a gente pensa assim, mas só 2 etapas, mas a gente tem restaurantes, por exemplo, que eles misturam a latinha no resto de comida. E aí, o que acontece? A pessoa rasga o saco de comida para pegar. Então, assim, em maio agora fez 1 ano, os grandes geradores a gente fez ações com eles, né, até para poder ajudá-los, como que eles iriam se adequar, informar, tudo. E a gente tem feito várias ações. A gente fez também coleta seletiva na minha praça, onde a gente leva, cada mês está num bairro, de 15 a 15 dias a gente troca de bairro. E agora nós vamos começar com a próxima etapa, daqui a 6 meses, serão os condomínios. Com 50, a partir de 50 unidades, esses condomínios também vão ter que se adequar na separação do resíduo. Só que o que acontece? E por último, em 2 anos, a população em geral. A gente não obriga a pessoa a entregar nos nossos caminhões. Mas o que acontece quando a pessoa é cadastrada na prefeitura como um catador, um agente ambiental? Ele não precisa mais ficar catando porta a porta, porque somos nós que levamos para eles. E aí, onde eles vão vender, a gente não sabe, a gente não manda nisso. Eles decidem para quem eles querem vender. Eles vão, Até eles vão porque coletar o eles vão têm coletar o condição. lixo e levar num caminhão. Não, os catadores? É. Não, quem coleta é o É o Denlube. Denlube. Então não vai ter coleta mais de catador na rua. A gente não pode proibir coleta de Esse catador, não. pessoal O que nosso fica nos programa Lixo containers Zero. não vai ter mais. Não é Não isso, proíbe, não. não. Não é isso, não. Não é isso, A não. gente quer ter o É o autônomo. seguinte, olha só. Programa Lixo Zero, ele fala que a gente fala da obrigatoriedade da segregação na fonte. Né? Então, assim, com 1 ano são os grandes geradores, aqueles que produzem mais de 100 quilos de lixo. E também os prédios públicos. Esses nós já estamos Fran, sendo obrigados. Desculpa até te interromper. Tá. Vamos só dar a data, só para as pessoas entenderem, porque você fala dá 1 ano, já passou, já deu-se 1 ano. Deu já? em maio. Tá, só para. Isso, maio deu 1 ano para os grandes geradores, Sim, né? sim. Então já pra esse está deu. obrigatório. Pra esse é obrigatório. Tiveram 1 ano para se adequar, Sim, porque essa sim. lei ela foi submetida à Câmara em maio do ano passado, Uhum. tá? E aprovada, tudo direitinho. Então aí eles tiveram 1 ano para se adequar. E durante esse ano a gente fez vários trabalhos de conscientização, a gente tem projeto com a UFJF de educação ambiental, e a gente tem no Denlupe também o Descomplica Lixo Zero, vou deixar um número com vocês, porque Claro. caso Pode até alguém falar. Pode falar queira, uma vez aí, eu não né, estou lembrando de a cabeça aqui Pode agora, mas eu soprar, te falo. Você pode soprar aí, Eduardo? Pode falar. É o 32 984 66 4842. 984664842, é isso? Isso. Isso. E daí, assim, esse número, ele é até um número, porque assim, muitas vezes a pessoa fala, agora eu sou obrigado, o que eu vou fazer? Então, assim, ele pode entrar em contato com esse número, porque a gente tem o pessoal da engenharia ambiental do Denlube, que está lá à disposição para tirar dúvida. A gente leva palestras nos lugares para poder explicar como que faz, como que eles vão separar. E a separação é muito simples. Você separa o lixo orgânico do lixo seco. É só 2 etapas, não é difícil. Então, assim, eu acho que é o momento da gente conscientizar, porque o lixo realmente é um problema. Mas ele também é dinheiro.
Então a gente tem que olhar isso para ele. A gente pensa assim, eu não quero meu lixo, eu vou jogar fora. Fora onde? Ali na rua? O que vai ser feito desse lixo? Para onde ele vai quando ele sai da minha casa? Então a gente tem hoje, por exemplo, desde a da implementação do lixo zero, um grande gerador, que é a gente pode citar o nome de algum, Claro, pode falar. do Jardim Norte, por exemplo, que ele é um grande gerador, que a gente emite DAM para eles de recolhimento. Desde a obrigatoriedade do lixo zero, da implantação do lixo zero em um ano, eles diminuíram em 40% o valor de DAM que eles pagam para a gente, porque eles estão fazendo a segregação na fonte. Então isso é muito legal. Belo Horizonte, Então, Né? maio venceu esse primeira etapa. Primeira etapa. A partir de maio, o que conta agora? Agora mais 6 meses, né? Porque seriam os 18 meses, que serão os condomínios, que tem unidades, 50 unidades a mais em cada condomínio, seja comercial ou residencial. Então, esses condomínios, eles também entram. E os produtores de evento com população superior a 500 pessoas. Tá? Aí eles também entram. É evento de médio porte. A partir de novembro, a gente vai estar cobrando a obrigatoriedade para eles também. Em Belo Horizonte eu pago indústria química, né? Eu tenho indústria química lá, eu pago empresas para fazer a reciclagem, a coleta do lixo químico. E aí, É com normal, 2 é uma anos, prática normal. que vai ser maio do ano que vem, população em geral, todo Aí mundo. já fecha o ciclo. Aí fecha o ciclo. Fecha o ciclo. Você acha que uma campanha de por exemplo, premiação, né? Aí começa ideias. Não, a gente tem muitas ideias. Assim, nesse momento, a gente está focando muito. Terem benefícios. O que acontece? A gente está focando muito nesse primeiro momento na conscientização. Né? A gente tem mostrado para as pessoas, a gente tem falado o quanto que o município, a gente hoje gasta quase 1 milhão aterrando lixo em Juiz de Fora, por mês. Então, assim, porque a gente produz 500 toneladas de lixo por mês. E a gente estima que dessas 500 toneladas, 20% é de lixo reciclável. Então, no caso, 100 toneladas seriam de lixo reciclado. E a gente só Ou seja, A recupera coleta 1%. seletiva hoje alcança quantos por cento da população? 100% da população da área urbana. Da área urbana. Da área urbana. 100% da 100 área urbana. toneladas vão para debaixo da terra sem necessidade. Sem Agora, você imagina necessidade. que isso de dinheiro. Agora, é importante também a gente frisar gerador da de- importância do lixo zero. Esse trabalho que a gente tem feito aumentou de 2,8 para 7,8. Ô, Francis, mas toneladas me ajuda a entender aqui a coleta seletiva, por Sim. exemplo. As pessoas, residencial, você separa o orgânico dos demais materiais. Sim. Mas o que eu vejo em alguns lugares é que ele fica lá do lado de fora. Uhum. A pessoa, o próprio Denlub faz essa seleção ali. Como funciona isso? Porque nem todo mundo tem a consciência de que... Nós temos container separado. Né? O que acontece? Eu vou Passa explicar separado. como que é. Até é bom a gente divulgar. Eu explico, Que o porque seguinte- eu vejo assim na minha região ali, todo mundo coloca o seu lixo do lado de fora. Uhum. Mas não necessariamente ele está separado. Então, é isso aí. O que a gente quer? Que as pessoas separem o resíduo seco. Porque a coleta seletiva, quem tiver dúvida até de qual dia que passa, porque O caminhão não é o mesmo. não é o mesmo do caminhão compactador, Você não. põe dias diferentes também. É dia alternado, tá? É o dia alternado da coleta que a pessoa tem já domiciliar. Só que entra no site do Denlub, que aí você digita o nome da sua rua lá, vai aparecer que dia que passa e o horário que passa a coleta Mas os seletiva na sua síndicos rua. são obrigados a saber. Não, a gente fez a gente vai fazer um trabalho agora só com condomínios que a gente vai colocar para eles o dia que passa. A gente já fez, mas agora sendo obrigatório nós vamos reforçar esse trabalho. A gente vai estar reforçando. O síndico sabe já. Inclusive a gente tem um bom relacionamento até com o pessoal da Associação dos Síndicos que estão muito interessados mesmo com a gente em estar em conjunto com a gente para poder tá começando o programa Lixo Zero. Como que é? No dia da coleta domiciliar, por exemplo, no meu bairro ela passa segunda, quarta e sexta na minha rua. Então eu coloco o meu lixo comum. Meu que sobra de comida, essas coisas, né? O rejeito, tudo isso eu ponho ali, que é o papel higiênico, essas coisas eu ponho no meu lixo comum. Na terça-feira é o dia da coleta seletiva. Então eu junto todo aquele material, que é uma latinha, é a garrafa PET, tudo aquilo que é reciclável eu junto para colocar no dia diferente do dia da coleta do residencial, da coleta orgânica. Isso é bom saber. PPC. E aí é importante lembrar que todo esse material que é recolhido, quem faz a separação depois é a associação. Porque a gente pega no caminhão do Denlub, leva para a associação e dentro da associação eles fazem a separação. O que é alumínio, o que é plástico, tudo dentro da E associação. eles vivem disso. Várias famílias. 70 única famílias, né? associação. 70 famílias. 70 famílias. Não, 70 famílias. Famílias. Hoje que a gente tem cadastrada, né? É. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A mentalidade que a gente tem que mudar, a PC vai lembrar mais disso. Eu sou uma pessoa que eu não falo
de coleta seletiva agora. Eu sou a vereadora que sou autora da coleta seletiva do lixo hospitalar. Quem fez esse projeto foi quando eu fui vereadora. Lembra um pouco quando você foi vereador, hein? Pois é. Não precisa falar também tanto, né? Não, só a data. Só o pessoal até foi estabelecer assim, a linha do tempo. Não, eu acho que a linha do tempo. eu acho que a linha do tempo ela é Foi importante. 2004. Não, foi 1989. 89, Olha 1989. só, 1989. Você tinha 10 anos, eu lembro disso. Eu vou falar uma coisa para você. Quando eu vi essa reportagem da coleta seletiva do lixo hospitalar, que foi na primeira cidade de São Sebastião, lá em São Paulo, eu fiquei encantada com aquilo. Naquela época, eu pensava, já estava começando a surgir movimentos na favela da coleta seletiva. E eu comecei a falar sobre isso, eles falaram, ela é doida de falar sobre essa questão em Juiz de Fora, porque os hospitais queimavam todas as coisas, tinha um forno no hospital, era corpo que sobrava lá de não sei o que lá, era amputado, era coisa. E você tinha uma poluição, inclusive, de fumaça. Sim, E nós tivemos, aí o que eu fiz naquela época? Eu juntei pessoal da universidade, nós juntamos todo mundo da universidade, começamos a construir esse projeto. E as pessoas falavam, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Como que vai ter agulha? Como é que vai fazer isso? Como que vai ser essa logística? Então eu passei por um processo que as pessoas acreditavam que isso não ia dar certo, tá? Não ia dar certo. E aí, nós então, todas as vezes que a pessoa perguntava como ia dar, a gente falava assim, a gente arrumava o jeito como é que ia dar. Pensamos na logística. A logística, igual essa está pensando agora, que vai ser assim, nós pensamos na logística. Hoje é tão natural a coleta seletiva hospitalar que você nem vê. Ela faz parte do prédio, ela faz parte de tudo. Agora, você imagina, no mundo que nós temos de tanta doença infecciosa, que se você tem, você pegar a pessoa que está lá, que está recolhendo, se você não tem a separação das agulhas, você não tem a separação de nada disso, você imagina que logo depois de 89, nós vemos o período da AIDS. Logo depois nós tivemos esse aqui. Foi 90, 91, 92, tudo aí. E aí a gente estava preocupada com isso. Então, até hoje, a coleta seletiva do lixo hospitalar, a forma que foi feita lá atrás, ela é a mesma de hoje, a lei. O percentual de como é que ela tem que ser feita. E lá naquela época, a gente já previa a criação de uma usina. Está lá no projeto, uma usina agora que vai criar. Mais de 30 anos depois, é que vai criar essa ideia de ser. Então, quando eu escutei falar isso, as pessoas não deram certo. Eu sei que deu certo, vai dar certo, porque as pessoas começam a aderir, elas começam a entender que isso é importante para a vida delas, é importante para a vida das outras pessoas. E outra coisa, a gente tem que entender que nós, no momento, quando a gente fizer isso, nós vamos beneficiar as pessoas que mais trabalham com isso, que são as pessoas que trabalham no Delúvio. Porque é desumano também, todos os dias, eles levantarem de manhã, eles lavam a praça, eles lavam isso, eles fazem assim, 5 horas da manhã começa a lavação, recolhimento de várias coisas de lixo, que quando as pessoas levantam, elas já não vê mais, porque o Delúvio já passou, ele já limpou. Então, se nós temos isso aí, se a gente tem essa prática de mudar a coleta seletiva, quando eu falo isso, eu estou falando, se a gente mudar a nossa mentalidade, e mudar essa mentalidade que a gente precisa reciclar o nosso lixo, no meu condomínio a gente recicla, e a gente já tem um tempo que a gente já faz isso, e lá tem uma pessoa que vai lá e pega. Você tem vários condomínios que a pessoa vai lá e pega, e depois ela tem um depósito, ela vende com um depósito que ela quer. Mas então, se você tem a convicção isso de que vai dar certo, mas tem aí um impasse político no meio, como é que você vai fazer para desatar esse nó? Olha, eu acho que isso não é um impasse político. Eu acho que é uma falta de... Eu acho que não é político, não. Eu acho que tem muito mais uma falta de entendimento de que se trata esse projeto. Porque as pessoas tentaram reduzir a coleta seletiva a simplesmente uma disputa comercial de galpão, é você reduzir muito um projeto que é muito maior do que qualquer coisa, que não é só o centro da cidade. Essa lei não é para o centro da cidade, essa lei é para a cidade. Ela é para onde você estiver, você vai organizar a cidade. Ela não é organização urbana, Então, é mobilidade. Então, se você não considera um impasse político, você acha que ainda é possível você levar esse entendimento para reverter isso? Olha, eu acredito que os vereadores, né, eles vão, a hora que eles compreenderem, que eu acho que foi uma coisa muito
foi muito misturada, misturou-se muito os assuntos. Então, eu acho que à medida que vem um debate, esse debate eu acho que ele é fundamental para esse esclarecimento, que não se trata de estar proibindo ninguém, não se trata, que é uma mudança de mentalidade, de modificação urbana da cidade. Hoje, nós estamos trabalhando na organização do decreto, que você vai fazer, você vai ter que organizar isso. De uma forma, a lei ela não está organizada. É claro que ela deixa você sempre, você tem que arrumar coisas para isso. Nós vamos ter que fazer como é que vai fazer. Mas hoje foi trabalhado os arquitetos, o pessoal que vai trabalhar no centro, aí foi trabalhada a vigilância, o DENLURB, o meio ambiente, então a fiscalização, todo mundo ajuntou, está todo mundo juntando para fazer a adequação desse projeto, porque ele tem que ser regulamentado ainda. Ele tem que regulamentar. Ele sendo regulamentado, nós vamos dizer qual vai ser a norma, como é que vai ser, como é que vai passar, como é que a gente vai trabalhar com isso. E o DENLURB vai montar uma portaria, que a lei fala, ela monta uma portaria, porque ela pode fazer, criando o sistema de como é que vai ser o credenciamento dessas pessoas, como é que vai ser. Então, você tem que criar uma logística, igual foi criado lá atrás. Então, nesse momento, a regulamentação é criar logística. Qual que é o problema nosso hoje? À medida que esse artigo ele foi suprimido, você cria um problema para a regulamentação. Ela fica muito mais complicada para você poder regulamentar isso. Então, a gente tem que regulamentar isso. É isso que nós vamos fazer. Então, isso aí eu queria aproveitar aqui o podcast, olhando aqui para a câmera, fazer um apelo aos vereadores, aqueles que estão sendo, para essa Câmara, sendo oposição sobre essa situação, e faço um convite para que vocês venham às 5 horas ou 6 horas da tarde no centro da cidade acompanhar, né, o que está acontecendo. A situação é um bem comum, não se trata aqui de viés políticos. Podemos ter viés políticos diferentes, mas neste caso é um bem comum. Então faço aqui um apelo para os vereadores fazer uma nova análise, né, e vier in loco para ver o problema antes de... Porque não se trata de beneficiar, né, galpões, se trata de todo um conjunto de problemas que tem que ser resolvido, né? E se todo esse problema resolvido é uma coisa que vai trazer benefício a toda a população moradora, comerciante e os catadores, né? Alguém vai ter que fazer algum sacrifício. Então, pelo bem comum, eu convido aí os vereadores que estão se opondo a isso a virem em loco. Eu vou recebê-los e mostrar o problema que a gente está passando em relação a isso. Ô, chefe, a gente está na reta final do programa, só queria dois questionamentos, aproveitando que a diretora do DENLURB está aqui conosco. Uma, a Cidinha falou sobre a questão de lixo hospitalar e eu lembrei de um ponto importante que a gente tratava lá atrás ainda, né, na imprensa, e hoje não se vê mais falando sobre isso. Eu não sei se o problema foi resolvido ou que não se fala mais porque os casos diminuíram, que é o manuseio dos garis no lixo, né? Eles não têm problema mais com... Temos muitos. Eu vou te falar uma coisa, assim, eu não sei se vocês sabem, mas quando o gari, nosso coletor, espeta o dedo na seringa, ele toma um coquetel durante 6 meses. Tem que tomar. Você não sabe o que durante é? 6 meses. E a gente sempre faz campanha de conscientização do seguinte: se você toma insulina, vai descartar uma agulha, descarta dentro de uma garrafa PET, entrega na UBS, não joga no lixo comum, porque a seringa não pode ir no lixo comum. Então, assim, a gente tem o vidro, embala dentro de uma caixa de papelão, passa um durex jornal, em cima, inclusive. uma coisa. Porque, assim, por mais que eles usem luvas, esses objetos perfuro-cortantes, eles rasgam, às vezes, e ferem o catador. E aí a pessoa fica ali tomando coquetel, o emocional dele fica super abalado. A gente tem psicólogo no DENLURB hoje. O vidro. vidro. Garrafa. Corta. Também vocês têm tido problema com garrafa no vidro? Temos problema. Nós temos, no final do ano passado, um coletor nosso, José, ele estava recolhendo o saco, ele pegou com a luva, só que era um espelho, e a ponta do espelho cortou o braço dele daqui e aqui. Então, assim, eu acho que é muito conscientização. A gente tem que olhar para o lixo de uma forma mais consciente. Então, acho que está na hora da gente olhar para o lixo de uma forma mais consciente. Eu gostaria que o DENLURB insistisse nessas campanhas de conscientização e de informação também a respeito da reciclagem. Sim. Porque nem todo mundo sabe como faz essa separação direito. Sim. O que eu coloco nesse pacote, o que eu coloco nesse saco aqui. Sim.
As pessoas precisam saber disso, porque às vezes ele não tem noção do que é para cá. Ele acha que é só orgânico, é só comida. Sim. E não é verdade. Então, precisa esclarecer isso Não adianta também. Eu o cara concordo. em casa separar o lixo e na hora de fazer o descarte em container misturar o Exatamente, é lixo. por A isso gente que eu tem estou falando um que relato muito, assim, junta tudo, engraçado. tá separado, mas deixa lá no mesmo lugar, no mesmo dia. Agora que ela O que que explicou, aconteceu? passem dias alternados. A gente tem um relato que um condomínio separava o resíduo dele. E aí o senhorzinho que tomava conta lá embaixo da portaria, o zelador, ele chegava na hora que ia passar o caminhão do lixo, ele misturava Então, tudo esse- e jogava fora. Mas isso não é comum, isso não é só nesse condomínio, eu te vejo Olha, isso na rua. Eu vou te falar uma coisa. Eu, quando comecei a separar, nas 2 primeiras semanas a gente faz meio que de uma forma mecânica, né? Porque aí você fica assim pensando, né? Eu vou colocar isso aqui ali, porque você precisa de ter 2 latões de lixo na sua casa, 2 lixeiras. Exatamente. Só que assim, nas primeiras semanas você ainda faz de uma forma mecânica. Mas hoje, pra mim, assim, é automático. É normal fazer lá em casa, na minha casa. A gente Não. sente mal quando não faz, É, né? é, Eu não, sou mas- culpada. É que eu muita sou gente não culpada, eu sabe tenho que isso. passa em dias Eu sinto alternados. culpada. Eu vejo o caminhão do lixo todo dia, mas peraí, aqui Mas passa você- terça, quinta e sábado. Mas a gente na precisa- quarta, segunda e sexta ele está recolhendo a outra Mas etapa. fez campanha de casa De porta em porta. de porta em porta. Não era de jogar panfleto, não. Todas batendo. as Mas vezes. insista. Não, aí vai ter que fazer um global mesmo. Aqui, assim, A quando gente- começou a fazer, a gente ia de porta em porta com o prefeito. Olha, vai passar aqui. Como é que você vai? As pessoas gostavam. Você precisa ser verdade mesmo? Vai passar mesmo? Porque a pessoa tinha assim: será que é verdade que vai passar esse caminhão aqui mesmo? Entendeu? Então, assim. Hoje as pessoas sabem que passa. Tanto tem uma coleta boa que os catadores das associações vivem dele. E se não Então me engano, hoje a gente vive, eles vivem e disso. se não me engano, Cidinha, no passado o Denlube, não sei se tem ainda, mas o Denlube tinha uma revistinha em quadrinho que rodava nas escolas municipais. Hoje o pessoal da catadores fizeram, hoje o próprio pessoal dos catadores fizeram. hoje Eles a gente fazem tem- palestra nas escolas, É. Nas as escolas. associações. É, E sabe nós por que que eu temos tô te nas falando? escolas também o projeto que é ai, meu Deus, para o UFJF Recicle, que é o pessoal da UFJF junto com o Denlurb, né, e a Secretaria de Meio Ambiente. Então, mas Eles por que eu vão estou em sugerindo escolas. essa questão de esclarecimentos? Porque tem muita gente que não sabe. E quem sabe, por exemplo, no meu caso, passa terça, quinta e sábado. É. Eu, agora, sabendo disso, na segunda-feira, que não passa, eu deixo lá o lixo. Não vai ser assim. Não, ele vai passar, então eu quero saber. Você vai ter que fazer o Qual o seu? seguinte, Qual o para seu? você O seu? saber qual é o dia da coleta seletiva, por exemplo, da sua rua, você vai entrar no site do Não, Denlurb eu e ver. sei, mas ele não passa no mesmo dia. Não do- passa no mesmo Então, dia. o que que acontece? Aí o vizinho fala, ah lá, ó, Colocou o lixo passa amanhã, ele está colocando hoje. É. Ah, que absurdo. E por que que não deixa para colocar amanhã? Eu vou sugerir. Eu sei bem que é um trabalho de formiguinha que a gente faz, vou sabe? sugerir que é muito bom fazer campanha nesse sentido, é o CDL. Né? Eu vou sugerir um casalinho, vou conversar com ele a respeito disso, conversar com o Emerson, É. tá? Que aí a gente pega e faz uma campanha. Daí eu só posso falar sobre a minha parte Ó. dos comerciantes, eu não consigo, né, representar moradores, mas a gente pode bolar uma campanha, o CDL, a associação e o Sindicomércio, de fazer uma panfletagem, fazer um, né, como você falou, um livrinho de ensinamento para os comerciantes, entendeu? Os donos de bares, os donos de restaurante, que também são bastante responsáveis por Ô isso. Jefferson, essa participação, né, das empresas públicas, de todo mundo, eu acho que é muito importante. Nós tivemos, inclusive, ano passado, o apoio, por exemplo, da Paraibuna, que cedeu vários coletores para a gente colocar em escolas, em UBS, para a gente poder fazer a separação, porque a gente quis dar o exemplo, a nossa obrigatoriedade, né, Cidinha, era agora em maio. Mas aí a Margarida falou assim, como nós que submetemos o projeto, então nós temos que ser exemplo. Então, quando foi em setembro, nós fizemos isso lá no prédio da prefeitura, Nós já temos Diga, UBS, aí então a gente começou a fazer. E quem foi o nosso parceiro nessa época que forneceu as lixeiras pra gente foi a Paraibuna. Então é muito importante a participação, Vamos fazer porque a gente isso. precisa da participação de Vamos. todos. A gente sabe que é um Eu trabalho de comprometo formiguinha. a levantar Que tem que a bandeira. falar de novo, falar de Conversar com novo, eles. falar de novo e convencer. No meu né? condomínio era assim, a gente chegava, quando a gente implantou lá, a gente dava um plástico diferente para a pessoa, como nós demos. Olha, esse plástico aqui é para isso, esse é para isso. Então, assim, na hora de separar, a gente já sabia qual era isso. O que aconteceu naquela época? Que foi bem aquela coisa. A gente guardava e o caminhão não passava. Entendeu? Aí não passava. Mas aí, quando o pessoal estava acostumando, aí nós começamos, então, a ver direitinho no começo, e a gente começou a ver quanto que a gente produzia de lixo
que a gente produzia de lixo. Era uma quantidade tão grande que a gente produzia de lixo que a gente falou, vamos tentar vender, a gente pagava um funcionário. Entendeu? Então, a quantidade de lixo que às vezes você produz no próprio condomínio, você paga, você devolve isso para a própria caixa do condomínio. Então, isso incentiva o condomínio a fazer. Hoje a gente tem uma pessoa que cada dia não faz, mas assim, nós pensamos, para a gente ver como que era. Tem uma paróquia que eles recolhem, né? E às vezes eu mando muito as minhas coisas para lá. Hoje, pouca coisa, é muito poucas pessoas que fazem isso, pagam um professor de música. O lixo que leva, passa, paga um professor de música para o projeto social da paróquia. Então, você tem várias, que a gente assim não fala, você tem várias ações acontecendo na cidade, que a gente não sabe, mas são pessoas que estão fazendo coisas que vivem disso. O Padre Povo de Deus, por exemplo, do Olavo Costa, ele é um padre que faz a reciclagem. Muita coisa foi feita. A época da Gisele, que começou desde lá, quando, por exemplo, a parte comercial lá da São João, o lixo era na rua. Era uma coisa horrorosa. Você chegava de manhã, tava todos os lixos, né? Depois que os containers chegaram, que foi feito o trabalho das outras pessoas que entraram, melhorou bastante. Não vamos negar, nós temos que dar a César o que é de César. Realmente melhorou muito. Não está 100%, mas em comparação com o que era, nossa, está, né? Um trabalho em conjunto. Um entendimento da prefeitura com o entendimento da necessidade dos comerciantes. Só uma segunda pergunta, só para a gente concluir aqui, é que aproveitando que a Cidinha também tem uma participação com a Defesa Civil, e a gente está vivendo aí uma mudança climática drástica no mundo, a gente tem inclusive alertas de um período de junho, né, que tradicionalmente é seco, com um nível de pluviométrico bem acima da média histórica. É possível, por contrato, não é, tentar ajustar o horário de coleta, porque a Defesa Civil tem a sua medição em relação ao horário da chuva, que geralmente vem no final da tarde, e ao final da tarde que o lixo está ali sendo depositado, e vem aquela chuva varrendo e lambendo esse lixo para a boca de lobo e tudo mais, ou não tem jeito, o contrato não permite isso. Vocês têm discutido esse assunto lá também? O que acontece? Hoje a coleta de lixo, ela acontece o dia todo até a noite, porque a gente faz por rota. Então a gente tem as rotas diurnas e as rotas noturnas, para a gente dar conta de fazer a cidade inteira. Então, assim, modificar o horário seria uma coisa assim complicada, porque a gente deixaria de atender alguém. Porque a região central, por exemplo, eles têm coleta todos os dias, né? Agora os bairros são 3 vezes na semana. Aí a gente tem coleta diurna e coleta noturna. Então não tem como a gente trocar o horário assim, fica mais complicado. Desesperador você ver a chuva vindo chegando, e aquele lixo ali depositado. Eu acredito que a gente precisa de uma conscientização das pessoas de colocar o saco de lixo mais próximo do horário do caminhão passar. Não colocar fora do horário. Porque tem gente, quando o caminhão vai passar a partir das 18, 2 horas da tarde já colocou. Ou então que o caminhão vai passar às 7 horas da manhã e coloca à noite. Vai dormir lá. Dorme lá. Aí. Dorme na rua. E aí o que acontece? O lixo fica ali muito tempo. E aí acontece essas coisas. Rasgam o lixo, vai pra boca de lobo, né? Sim. Bom. Deixa eu só repetir esse telefone aqui. Vamos lá. 98-466-4842. De onde esse telefone? Descomplica Lixo Zero. Descomplica. Ele escreveu Descomplica, que eu não entendi. E você que quiser também levar voluntariamente o seu material que é separado para coleta seletiva, nós temos a estação Lixo Zero na Praça Tarcísio Delgado. Nós temos um container lá que você pode depositar o seu material reciclável lá. Tá? A Praça Tarcísio Delgado é ali do lado do Mercado Municipal. Isso, a antiga Praça Antônio Carlos. Isso. Você falou 500 toneladas produzidas por mês. Por dia. Por dia? Os nossos caminhões recolhem dia. Não, 500 toneladas por dia, mas no aterro... Nós levamos para o aterro. E o aterro recebe quantos municípios hoje? Eu não me lembro, não me recordo agora. Eu acho que é mais de 90 municípios. Mais de 90 municípios hoje? Sim. Nossa, é muita quantidade. Muita quantidade. É muita quantidade. Bom, eu queria agradecer a secretária de Desenvolvimento Urbano com participação popular, Cidinha Lousada, a Franciane, que é diretora do Denlub, e ao Jefferson, representando aí os comerciantes e também moradores, por que não do centro de fora.
por esse debate aqui, que é sempre importante a gente discutir esse assunto, né? E eu acho que a A gente gente trouxe começou aqui, falando né? de um assunto, passou para o outro. Na verdade, eles estão todos interligados. Não, Né? aliás, esse que nós Essa estamos questão. falando, ele é o principal realmente dele. Tudo se dá em termos exatamente do. As meninas, a Maria, da Maria que é da associação, ela fala assim, ela anda com a camisa, né, lixo é luxo. E você não tira um catador esse trabalho deles. Eles amam isso, os que fazem a associação. Tem amor por isso. Você tem que conversar, passou numa reunião para você ver. Entendeu? Então, assim, isso é apaixonante quando você compreende, você entende isso, você entende o valor daquele material que você está devolvendo para ser reciclado. É muito importante. Sabe o que eu Voltaremos a gosto? falar nisso Sabe aí. o que é que eu gosto no YouTube? É que as pessoas falam assim, porque o que dá engajamento é coisa ruim, né? Por que vocês não falam de coisa boa? Eu falo, não, a gente fala no YouTube. Você que não está assistindo. Então, assim, Esse é um assunto que esse é um de assunto interesse coletivo. necessário, né? Necessário. Mas não é aquele assunto que as pessoas, né, não, tem que saber sim, por que não? É o lixo da sua rua, é o lixo que interfere numa enchente, numa inundação, em problemas urbanos seríssimos de saúde pública. Nossa. Enfim, mas a gente vai voltar. Esse assunto dá para render bastante, Não, né? Porque a não. gente nem falou sobre o descarte regular, que é um Vamos grande falar. problema hoje aqui para Não, isso aí não tem A gente dúvida. vai Vamos falar sobre esse assunto A aí, gente vai porque fazer- a gente vai é uma fazer demanda que não se esgota nesse Isso nós programa, sabemos, né? né, Ricardo? Do descarte regular. Nossa Muitos. Senhora, a gente viu aí, né? Vamos falar mais para conscientizar, Vamos, né? vamos voltar. Queremos Vamos voltar. agradecer à CDL, ao Sindicomércio e também ao Sinteac e agora também à Portuense, que está Portuense, conosco, que tá viu, com a gente? gente, Muito né? obrigado aí. Até o próximo programa. Até o próximo programa e obrigado sempre pela companhia. Deixando Ó, sempre o seu like aí, Marque né? aí, ó. Deixando sempre aí seu like, compartilhando com seu amigo para esse programa chegar e mais do que nunca orientar, porque não muita gente que acompanha o Arreda para cá. Obrigado, até a próxima. Até.